Olá pessoal, bem-vindo a mais um Sol Pod. Eu sou Lisandra Muniz E eu sou Ana Raquel Barreto. e hoje vamos falar sobre vagas temporárias de fim de ano na Bahia. E se brincar também de doutorado e mestrado, porque é uma dúvida que está na minha cabeça. É um assunto que sempre vem antes da entrevista. Bom, hoje estamos aqui com o advogado José Cândido e vamos tirar as dúvidas sobre esse assunto que podem ser também as suas dúvidas. Muito prazer e seja bem-vindo e, por favor, se apresente. Bom dia, Lisandra. Bom dia, Ana. Sou José Cândido. É um prazer estar aqui nesse podcast, nesse Sol Pod. Sou hoje advogado, tenho um mestrado em Direito, Governanças e Políticas Públicas pela Unifacs. Sou professor da Universidade Unime, em Anhanguera, de Direito do Trabalho. E estou aqui para poder colaborar e ajudar, sanar dúvidas que porventura apareçam e tentar trazer um melhor esclarecimento sobre essas vagas temporárias, doutorados, mestrados, cursos. A dúvida de qualquer graduando ou graduado de faculdade é se vale a pena fazer pós ou mestrado. Mas a gente vai por partes. Vamos iniciar com vagas temporárias. É claro que a gente tem que começar com uma pergunta extremamente básica. O que classifica vagas temporárias e quais seriam os direitos aplicados a esse tipo de vagas? Veja só, nós temos a nossa CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, e no decorrer do tempo tivemos novas normas, novas leis que foram criadas para regulamentar as vagas temporárias. Vaga temporária, num conceito bem estrito e bem simples, é a contratação de um determinado trabalhador por um prazo de tempo determinado que não pode exceder 180 dias, permitindo-se uma única renovação por outros 90 dias. É aquela vaga onde eu preciso de um trabalhador para realizar vendas em shoppings no período natalino, que é o que está muito em voga nesse momento. Então, durante este período, para este contrato, eu vou contratar este trabalhador que vai prestar o serviço como outro qualquer, mediante contrato formal, com seus direitos e garantias, e trazem para os trabalhadores temporários. E aí nós já vamos para uma diferenciação. Os trabalhadores por prazo indeterminado, ou seja, aqueles que já estão com sua carteira assinada, aqueles que já prestam serviço, que passaram do período de experiência, possuem sim 2 ou 3 garantias a mais do que os trabalhadores por prazo determinado, os contratos temporários. A exemplo, FGTS 40%. Quando eu tenho um término de um contrato temporário, aquele trabalhador não terá direito aos 40% da multa do FGTS e sua rescisão. Se eu tenho um término antecipado daquele contrato, se eu contratei um trabalhador por 60 dias e no 45º dia do trabalho eu decido rescindir o contrato dele, ele também não terá direito a aviso prévio. Ele terá direito a receber pela metade dos dias faltantes para o término do contrato. Então, nós temos umas diferenciações que trazem como é que eu posso dizer? Uma fragilidade, mas não quer dizer que não seja bom. O contrato temporário, ele vai inserir aquele trabalhador no mercado de trabalho. Às vezes, ele pode representar uma renda extra para aquele trabalhador naquele período. E como as festividades, o verão está aí, então nós temos Natal, Réveillon, Carnaval, 2 de fevereiro e Iemanjá, você estar inserido no mercado de trabalho é muito importante. Seja visando perpetuar aquele trabalho, porque no contrato temporário muitas vezes você decide prolongar, estender o contrato, tornar aquele contrato temporário por prazo indeterminado. E aí sim ele terá os mesmos direitos que o outro. Então, é basicamente isso. O contrato temporário vai versar sobre um contrato de 180 dias, com as mesmas garantias, com exceção da FGTS, com exceção de seguro-desemprego, com exceção de aviso prévio, de um trabalhador normal, que poderá ser prorrogado e se tornar um contrato por prazo indeterminado. Uma outra dúvida também, sobre o tempo de expediente. Como são as festividades, é aquele prolongamento, né? Mas
qual a diferença entre o horário certinho de trabalhar ou pode chegar perto de quase uma escravidão, por exemplo? As famosas red flags, mas no caso do trabalho Isso. temporário. Veja só, o trabalho temporário ele terá os mesmos direitos e garantias de um trabalhador comum. Ou seja, ele deverá, via de regra, trabalhar 8 horas diárias. Ponto. O que excede essas 8 horas diárias, ele deverá receber como hora extra. Então, se a empresa tem controle de jornada, ele deverá bater o ponto. Se a empresa concede um intervalo intra-jornada, que é um direito do trabalhador, ele também terá que ter sua 1 hora de intervalo intra-jornada garantido. Pode acontecer de exceder? Pode, mas ele deverá receber a remuneração por aquele serviço prestado, com base naquela jornada que ele trabalhou. Se a empresa descumprir isto, ela está infringindo uma norma trabalhista e poderá ter suas repercussões em favor do empregado e em desfavor dela. Shopping da Bahia, por exemplo, tem o virote, que vai até o outro dia. Via de regra, eles criam escalas para que possibilitem aquele trabalhador prestar aquele serviço dentro daquela jornada, cumprindo aquelas 8 horas diárias e, caso exista a necessidade de um sobrelabor, ele recebe o pagamento devido por aquela jornada. Mas a jornada é a mesma. Serve também para trabalhos especiais, vamos dizer assim, um enfermeiro que tem uma jornada de 6 horas. A jornada será cumprida de 6 horas. Sim. Ele terá que cumprir aquela jornada e aquilo que ultrapassar seguirá a remuneração que diz a CLT para remunerar a hora extra. Agora, eu vou dividir mentalmente por partes até esse papo sobre vagas temporárias, porque eu acabei de pensar na perspectiva do microempreendedor Sim. individual e também do empresário. Mas antes disso, a gente vai para a parte que todo trabalhador gosta. Pagamento. Valores. Então, assim, é claro que existe aquele receio, ainda mais por ser uma vaga temporária. Assim, é obrigatório, mesmo sendo vaga temporária, ter um contrato, né, estipulando assim quantas horas a pessoa vai trabalhar, quanto ela vai receber, quando e como ela vai receber, né, tudo direitinho, para que a pessoa, né, esse trabalhador se sinta seguro de que fazendo o trabalho que ele foi contratado para fazer, ele no final vai receber o pagamento e caso não receba, ele fica amparado pela justiça, sabe? Porque tem algo registrado. E conversas de WhatsApp servem também como provas, gravações de ligação também servem como prova também. Enfim, são muitas perguntas, foi mal. Vamos lá, vamos por partes. Certo. Você trouxe 2 perguntas muito importantes sobre o contrato. Veja só, Ana. O contrato de trabalho, seja ele temporário ou não, ele é indispensável. Eu preciso que eu tenha a manifestação da vontade da parte de querer trabalhar comigo e eu tenho que ter a minha manifestação de querer que ela trabalhe. Dito isto, eu preciso de um contrato escrito para eu ter um contrato válido? Não. Se eu chego aqui agora e digo, Lisandra, eu vou te contratar para você trabalhar comigo de segunda a sexta, 8 horas diárias, das 7 às 16, com 1 hora de intervalo, você vai receber um salário mínimo e você começa amanhã. Aí você diz, aceito. Este contrato é válido, ainda mais que eu tenho uma testemunha. Ana Raquel está aqui como uma testemunha. Então, eu preciso ter um contrato? Sim, preciso. Eu preciso ter a manifestação da vontade das partes. O contrato precisa determinar tudo o que eu irei fazer? Não necessariamente. O contrato precisa de alguns requisitos mínimos. O ideal é que ele seja feito de forma escrita, mas eu preciso de identificação das partes, horário de trabalho, a jornada de trabalho, os dias do trabalho, o valor da remuneração. Quando eu citei aqui o exemplo do contrato verbal, eu trouxe jornada, intervalo, função, remuneração e quem está contratando. Porque são 5 requisitos do contrato de trabalho: onerosidade, subordinação, pessoalidade, habitualidade e a ser prestado por uma pessoa física, eu não poder transmitir para uma outra pessoa.
Então, a primeira parte da pergunta eu respondi. Eu preciso de um contrato. Ele não necessariamente precisa ser escrito. E aí eu já vou para a outra parte. E o WhatsApp, ele serve como meio de prova? Eu consigo levar uma conversa de WhatsApp para o juiz apreciar? Veja só, via de regra sim. Ele não é a maior das provas, mas ele é um indício. Se eu não tenho absolutamente nada para provar que eu fui contratado, eu poderei utilizar sim uma conversa de WhatsApp. Agora a gente já vai para a parte do jurídico, que aí, como advogado, a nossa recomendação é: você tem que guardar a cadeia, você tem que preparar uma cadeia de custódia daquela prova. E como é que você faz isso? Se você pega a sua conversa de WhatsApp e leva para um tabelionato de notas, para que o tabelionato de notas transcreva aquela conversa, ela guarde aquilo que você está dizendo e ela diga: olha, tal dia Ana Raquel conversou com Lisandra, assim, 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 disseram tais e tais atos, está aqui registrado, conferi, o número dela é tal, o número que entrou em contato é tal. Você cria uma cadeia de custódia e possibilita que seja averiguada aquela veracidade daquela mensagem. Perdi o celular, perdi as conversas. Se você tem a sua ata notarial, ela vai servir como um meio de prova. Nós, pensando do outro lado da moeda como reclamada, obviamente iríamos impugnar essa prova, iríamos dizer: essa prova não é válida, não tem cadeia, não fez, aconteceu. Mas se ela está ali e o seu celular está íntegro, as mensagens continuam ali, o juiz pode inclusive determinar uma perícia para verificar o horário, quem conversou, como foi feito, se houve manipulação na conversa. Então sim, é possível utilizar o WhatsApp como meio de prova. É possível utilizar a prova testemunhal para comprovar a existência ou não do vínculo empregatício, se a pessoa não fez a assinatura da CTPS. Mas dando uma rebobinada, ainda no contrato temporário, o que é indispensável? Meu contrato pode ser verbal, mas a assinatura na carteira de trabalho, as anotações previdenciárias, os recolhimentos fundiários, eles são obrigatórios, entende? Então, você cria mecanismos que possibilitam, sim, você comprovar que você estava trabalhando, a forma como você estava trabalhando. E hoje, a globalização, a atualidade traz essa possibilidade. Todo mundo tem um iPhone, todo mundo tem um celular, todo mundo tem um gravador. Se eu gravo uma conversa onde nós temos duas pessoas, eu estou gravando a conversa com a Ana Raquel, e nesta gravação, onde só temos nós dois, eu vou utilizar como prova em um processo, ela é válida. Eu não posso fazer uma escuta ambiental sem avisar, sem um prévio aviso, sem dizer: olha, existe um gravador aqui, a câmera está televisionando, ela grava áudio. Isto cria uma divergência jurisprudencial, pode trazer discussões. Eu tenho uma câmera no ambiente, a câmera pega os sons, mas se existe um aviso de que existe câmera, esta gravação poderá ser utilizada no futuro como meio de prova, sim. Agora sim, eu vou usar a nossa experiência. Você faz as suas perguntas e eu nada, né, amor? Lisandra Não, tá essa aí é muito calada, boa. sem conseguir perguntar Eu tô por aqui quê. cheia de perguntas, ela já vai na Ai, outra. tá bom, vai. Minha vai. vez. É possível, não, é claro que é sempre uma possibilidade a vaga temporária se tornar efetivada. Sim. Mas quais são os indícios de isso acontecer? Se surge uma vaga, ou então se o responsável pela vaga gostar muito daquele funcionário, que ele trabalhou bastante naquela época de Natal, enfim. Aí é o poder diretivo do empregador. Eu não posso obrigar, mesmo eu tendo um contrato temporário, se vagou uma vaga efetiva, eu não sou obrigado a contratar aquele trabalhador temporário. Via de regra, se aparecem novas vagas e o trabalhador efetivo presta o serviço direito, correto, não tem queixas, normalmente a lógica é ele ser efetivado. Mas não há nada que obrigue aquele empregador a contratar aquele funcionário. Ele pode fazer uma nova seleção e contratar outro. Ele pode demitir o temporário. Ele pode
escolher um outro temporário da equipe, eu não tenho como obrigar e vincular aquele trabalhador temporário naquela vaga. Posso? Pode vir. Posso, pronto. Então, teve uma experiência que até nós duas tivemos, em que fomos contratadas para uma vaga temporária, mediante ligação. Nessa ligação tinha tudo que você imaginar. Determinação de valor, né, para ser pago, funcionalidade de como seria o trabalho, né, como era uma vaga ligada meio que à política, então não tinha horário de início e fim. Era um trabalho que, basicamente, suas atribuições seriam determinantes para, enfim, o cumprimento da vaga contratada. Se eu tivesse gravado essa conversa, sem necessariamente ter informado a pessoa que eu estava gravando, e quisesse utilizar, caso eu tivesse sido prejudicada nessa vaga temporária, eu poderia utilizar essa ligação? Vamos para o mundo das suposições. Falando de uma forma, supondo que isto seja verdade e que a ligação tenha sido só entre você e a pessoa, não tinha mais ninguém na conversa, sim, você poderia gravar. Você iria utilizar isso como um meio de prova, minimamente um indício. Quando você começou a pergunta, você disse que você e a Lisandra passaram pela mesma situação. Você já tem um segundo indício que fortaleceria a sua tese. Olha, eu passei por uma situação assim, assim, assado, eu tenho esta gravação. Independente disto, eu tenho uma testemunha que passou pelos mesmos fatos. E você levaria a sua testemunha para comprovar que recebeu uma ligação, que disse assim, assim, assado, como seria a contratação. Então, sim, você poderia utilizar, sendo uma conversa só entre você e a outra parte, mesmo que sem a ciência da outra parte que a ligação está sendo gravada. Isto pode trazer algum impacto jurídico negativo? O maior impacto seria, não vou aceitar esta prova como meio de prova para o que você está querendo. Mas, frente a uma prova testemunhal, que seria a Lisandra, Que também passou pela mesma fortalece coisa. a sua tese. Você diz assim, olha, por mais que você não aceite aquela prova, a prova testemunhal corrobora o que eu estou dizendo. Eita, babado. Não, só para deixar claro, né? Deixar vocês tranquilizados. Foi tudo, assim, tranquilo na medida do possível. A gente não foi lesada de nenhuma forma, mas como foi uma experiência que a gente teve com vagas temporárias e que o contrato foi basicamente montado por meio de uma ligação, eu acredito que isso pode acontecer com certeza. outras pessoas. Então, a gente acabou utilizando uma experiência que a gente teve para elucidar, para deixar vocês, enfim, Foi respaldadas. praticamente uma viagem a trabalho também. Foi nossa É. primeira viagem a trabalho. Fazer um adendo. Vocês efetivamente trabalharam, Sim. correto? Muito. Até de Então o contrato se efetivou. Sim. Receberam por isto. Sim. Imaginemos que não houvesse a contratação. Vocês não começassem a trabalhar. Vocês recebem a ligação. Eles dizem tudo o que vocês vão fazer. Deixa tudo certo. Dizem que vocês vão começar no dia 1º. No dia 30, vocês recebem uma ligação que não precisam comparecer. E aí? Tá, agora até... E aí? Existe no direito do trabalho a figura de um dano moral pré-contratual. Vocês foram contratadas, vocês fizeram os procedimentos e na hora H, vamos dizer assim, vocês não foram efetivadas. Isso gera uma frustração. Dano moral sempre será muito pessoal, muito particular. É o quanto isto afeta na vida de vocês. Então, obviamente, se você tem um contrato de trabalho que foi entabulado de todas as formas, garantiu o seu emprego, disse que você iria começar, você está imaginando que você vai começar naquele dia. Muitas vezes você para de procurar um trabalho. Você diz, não, já vou começar, já fui contratada, não tenho porquê. Isso gera um dano. E esse dano é indenizável pela empresa que iria lhe contratar por meio de um processo trabalhista. Se ajuiza uma reclamação trabalhista, dizendo exatamente isto. Olha, fui contratada tal data por meio de ligação telefônica, disseram que eu ia começar tal dia, num dia antes disseram que eu não ia mais trabalhar. E por isso eu estou pleiteando indenizações por danos morais, pré-contratuais. Cara, eu me sinto caçando formas de processar alguém na cabeça depois de um pouquinho da nossa conversa, sabe? Porque lembra quando a gente iniciava o estágio? E aí a gente perguntava, tem perspectiva de
um contrato, né, fixo, Sim. integral. Aí a pessoa dizia sim, nunca acontecia. Isso seria classificado dano moral? Um Opa! contrato de estágio é um contrato diferente, ele possui legislação própria. Ele não se equipara a um contrato de trabalho. O contrato de estágio ele pode ser voluntário, como pode ser remunerado. Então, ele vai ter algumas peculiaridades que vão trazer diferenças muito próprias do contrato de trabalho. Este dano moral pré-contratual, ele é aplicado a contratos de trabalho. Se houve uma promessa de um estágio remunerado e ela não foi cumprida, apesar de vocês terem prestado serviço durante todo o tempo, eu não conheço casos onde que tenha sido deferido dano moral por isto. Não conheço. Posso estar enganado, precisaria pesquisar mas de fato eu nunca vi. Até porque este processo, ele terá outras nuances. Se você trabalhou, estagiou quantas horas? Recebeu férias? Não recebeu? Que aí você pode sim mudar o contrato de estágio e configurar ele no contrato de trabalho. Mas aí é um papo para um outro dia. Porque você pode sim trazer... Existem limites. Limite de jornada, intervalo, você tem um descanso. Se você era contratada para estagiar, seja de forma voluntária ou remunerada, por 6 horas diárias, você trabalhava 8 todos os dias, isso não é um contrato de estágio, você está no contrato de emprego. Aí vai ser uma reclamação trabalhista, pedindo um vínculo trabalhista, tentando desconstituir aquele contrato de estágio. Consegui encontrar uma vítima para o meu processo, mas eu tô com preguiça, não vou processar Agora eu vou falar quase um desabafo. Tá, vai. Então, eu estagiava em um veículo, eu estagiei por 2 anos. Como é estágio, eu trabalhava de 1 da tarde até as 5, home office. Mas tinha momentos de, presencialmente, como cobrir cobertura e o carro do veículo, o carro do jornal praticamente, me buscava e me trazia direitinho, beleza. O problema era que o meu editor, ele mandava mensagem para mim quando eu estava na faculdade, eu fazia faculdade à noite. Ele me ligava 9 horas da noite, 8 horas, 10 horas, me tirando dúvidas sobre matérias, sobre as coisas que eu escrevi, enfim. Ele reclamava comigo por causa de uma vírgula fora do lugar, e isso eu na faculdade, quando terminava o estágio. Muitas vezes ele até xingava comigo. Ele se estressava comigo, e eu dizia tudo bem, não sei o que, e eu relevava. Porque eu estava precisando do estágio, porque ajudava a pagar minha faculdade. Então, eu queria saber o que praticamente. Se eu tirasse esses prints, eu fiquei psicologicamente abalada. Eu dormia apreensiva e acordava apreensiva, porque já tinha mensagens deles falando que eu tinha que fazer as coisas que eu não podia errar. Isso é normal, o problema era o modo como ele falava, entendeu? Eu vejo 2 problemas, possivelmente 3 em sua fala. Você tem o primeiro de estar sendo, vamos dizer assim, obrigado a trabalhar fora do seu horário estabelecido. Que aí eu já começo naquela fala de que eu poderia tentar um vínculo de emprego e desconstituir o contrato de estágio. Você tem a questão da cobrança excessiva, que isso configura um assédio. E você tem a questão dos xingamentos. Então você tem pelo menos 3 problemas que aparentemente configurariam sim uma quebra do contrato de estágio, principalmente a questão da jornada, de você na faculdade, ele está ligando para você fazer coisas, então fora de sua jornada contratual, você não deveria estar trabalhando. E veja, o contrato de estágio é para você fomentar aquele profissional, você criar aquele profissional para o trabalho. No horário de sua faculdade, que é quando você está aprendendo, ele está interrompendo para tirar dúvidas e dizer que você tem que fazer acontecer por questões do trabalho, ele não está cumprindo o princípio básico, que é formar aquele profissional para o mercado de trabalho. Entendeu? Então, eu vejo questões
passíveis, sim, de uma reclamação trabalhista nesse caso. Tinha momentos que eu estava até fazendo meu TCC1 e ele estava mandando mensagem para mim, me ligando, para você ter ideia. Então, vejo sim, vejo questões que podem ser, sim, discutidas judicialmente. Aí agora vem a vozinha do diabo. Processa, amiga, processa agora. Eu acompanho você. Bora. Dá vontade, só Tem quanto que tempo que você saiu de lá? eu fiquei 2 anos. Eu comecei em 2000, acho que foi em 2020 e eu me formei em 2022 e terminei meu contrato em 2022. A carinha dele. A gente precisa saber prazo. Por quê? Por que eu digo isso? Nós temos 2 anos para ajuizar uma reclamação trabalhista, da data que encerra o contrato. Se você encerrou em 2022, 23, 24, a gente precisaria saber data, para ver se tem alguma suspensão, alguma prorrogação, mas dificilmente você conseguiria ajuizar uma reclamação trabalhista hoje. Porque já passou do prazo. Já passou do prazo. Ai. Águas passadas. Águas Agora é só terapia. Infelizmente. Agora é só terapia mesmo e seguir em frente. Ai, gente, tá. Vamos voltar para as vagas temporárias. Vamos voltar para as Vamos. vagas Lembra temporárias. que eu falei que eu ia dividir em 2 etapas, né? Seria para o próprio trabalhador, né, que está sobre esse regime de vaga temporária, e também para o microempreendedor individual ou empresário. Então, a gente vai para essa parte dos empresários e mini empresários. Eu vou chamar de mini empresários que eu acho fofo. Enfim. Assim, no caso do microempreendedor, né, tem momentos do ano que, dependendo do setor em qual ele está servindo, né, fazendo um serviço, efetuando um trabalho, ele vai precisar de mais mão de obra. Ok. Então, até que ponto, até quantos profissionais ele pode contratar no regime de vaga temporária sem se caracterizar como empresa, assim, e mude a tributação, mude algumas leis específicas aí. É uma boa. Até que passo ele pode ir nesse quesito de vaga temporária? Onde é o limite? De contratação. É. A vaga temporária, ela não existe um limite, certo? Então, sim, eu posso contratar 100 funcionários por um mês. Eu posso contratar 200 funcionários por 2 meses. Pô. Não necessariamente eu preciso vincular que, por conta de minha categoria, eu não poderei ter determinados tipos de funcionários. Qual é o ponto que cria uma contradição aí? Microempreendedor, empreendedor individual, quem está no Simples Nacional, possuem limite de faturamento, certo? Se eu contrato 100 funcionários recebendo um salário mínimo, numa conta aqui de cabeça, eu estou falando de 1.412, o salário hoje, vezes 100, eu estou falando de 1 milhão. 1 milhão e pouco. 1.412.000. Ou seja, para eu pagar 1 milhão, quando eu coloco as repercussões financeiras, a despesa que esse funcionário está dando para a empresa vai passar dos 2,5 milhões, porque eu faço recolhimento de FGTS, contribuição previdenciária, horas extras eventualmente trabalhadas e transporte e alimentação a depender da categoria. Então veja, se eu estou com uma despesa de aproximadamente 3 milhões, obviamente meu faturamento é maior, entende? Então, se é maior, você Aí não é você micro. vai ter que pular de categoria por conta disso. Então é este o detalhe, você vai de acordo com o seu faturamento para poder limitar ou não o que você vai fazer. Mas existem essas barreiras, que são barreiras tributárias, que o fisco obviamente vai ficar de olho e vai dizer assim, tem algo de estranho. Como é que você está pagando 3 milhões e seu faturamento em folha está dizendo aqui que é 1 milhão? Vai chamar minimamente a atenção do fisco. Minimamente. Minimamente. É um código para dizer que o olho dele tá bem aberto assim. Isto. Eu fiquei na dúvida sobre o valor ser 1 milhão mesmo. Não, são 141 mil sem funcionários. Eu concordei, porque eu sou péssima em matemática. Por isso que eu digo, deixa eu fazer minha conta. 141.200. Quando a gente multiplica aí por 2,5, vai dar mais ou menos 300 mil reais de despesa com funcionário. Pô. Caramba. Tá, e no caso do empreendedor, no caso, depende mais do faturamento dele. Ele não tem limitações, enfim. Exato, vai depender do faturamento. Para ele mudar de categoria, vai depender do faturamento. Mas não existe limitação de quantitativa, não. Então, no caso do empreendedor e do microempreendedor, as vagas temporárias são um mar de rosas. É uma vantagem muito grande, mas você cria uma rotatividade.
pro empreendedor, para qualquer tipo de empreendedor, vou tirar a sua classificação, Tá. me permita, mas para qualquer tipo de empreendedor, as vagas temporárias, elas chegam como uma possibilidade de você melhorar o seu fluxo, melhorar o seu faturamento de uma forma um pouco mais barata, porque você não pretende permanecer com aquele funcionário. Aquele funcionário é para suprir uma demanda específica. Dito isto, vamos para uma indústria. É interessante para a empresa eu ter a cada 3 meses um funcionário novo na empresa? Ter que dar treinamento, ensinar como mexe no maquinário, dizer como é que faz e acontece? Não. Isso vai gerar mais um custo, ele vai demorar mais. Quando nós trazemos essa realidade do custo do funcionário para que ele venha a trabalhar conosco, esta rotatividade é prejudicial. Por isso que as vagas temporárias, os contratos temporários, eles são por prazos relativamente curtos. Porque é para suprir uma demanda que cresceu de uma forma inesperada e, para isso, eu contratarei especificamente aquele funcionário naquele período de tempo. Porque, senão, a gente poderia ter uma proliferação de contratos temporários. Eu crio uma rotatividade mesmo, a cada 3 meses eu estou contratando um e demitindo o outro. Entende? E um dos princípios do direito do trabalho é a continuidade do emprego. Senão eu estou trazendo, sim, uma fraude ao contrato de trabalho. Então a gente consegue mapear isto como é muito vantajoso, reduz custos, supre uma necessidade. É uma via sinalagmática, é vantajosa para os dois lados. Tem a parte do FGTS, que o trabalhador não terá direito, do seguro-desemprego, do aviso prévio, mas ele estará com uma renda, terá um FGTS depositado, ele só não terá a multa e poderá, quem sabe, ser efetivado na empresa. Entendi. Mais sobre as vagas ou vamos logo pro mestrado? Não, antes de ir pro mestrado, eu tinha outra pergunta. Mas você tem mais perguntas sobre vagas temporárias? Acho que não. Não? Não, ele tirou todas as minhas dúvidas. Tá, deixa eu... Poxa, eu tinha um ligado ao CLT, mas eu acabei esquecendo. Totalmente. MEI? Não, CLT mesmo. Ah, tá, lembrei. Lembrou? Muito bem. Não, minha memória tá boa ainda. Eu acho que eu tô consumindo peixe na... Fale logo antes que esqueça. Tá, vamos lá. CLT. As pessoas têm tido acesso a conteúdos que propagam um certo medo, receio, repulsa ao CLT. Então, a gente diria que esse formato de trabalho está acabando? É possível isso acontecer? Se sim, em quantos anos? Depende de quais fatores? Sim, são muitas perguntas em uma só. Não, mas a pergunta é muito interessante porque a gente está nesse momento, né? Bora lá, nossa CLT é de 1943. Era Vargas, que é a nossa consolidação das leis trabalhistas. Você acredita que não existirá mais em nosso mercado contratados seletistas? Não, eu não acredito nisso. Isto, para mim, permanecerá. Mas tivemos a reforma trabalhista, 2017, todo dia tem uma novidade, tem terceirização, tem a uberização, a pejotização, isso está em voga, escala 6x1, mas veja só, o contrato de trabalho ele é estabelecido e é uma garantia constitucional, inclusive. A possibilidade da pejotização, da terceirização, inclusive das atividades fins, ela traz, sim, uma certa fragilidade nas relações empregatícias. Ponto. Qual é o movimento que eu tenho conseguido enxergar? Eu vejo mais pessoas procurando empreender via PJ. Você é contratado por determinada empresa via PJ e você vai prestar o seu serviço. Você tem desvantagens e vantagens nisso. Você tem a desvantagem que você não terá fundo de garantia, FGTS, seguro-desemprego, 13º, via de regra você não tem férias. Em compensação, via de regra,
você terá uma remuneração superior àquele contrato de trabalho que você teria seletista. Qual é o outro ponto que pode trazer uma vantagem na terceirização, nessa pejotização? A possibilidade de múltiplos vínculos. Se eu sou um prestador de serviço PJ, via de regra, eu não sou obrigado a trabalhar em um único local. Eu posso prestar serviços para outras empresas, entende? Entendi. E esta é a maior vantagem. Eu não vejo hoje como acabar um contrato de trabalho, não vejo. CLT continua, é uma garantia para o trabalhador, mas nós teremos mudanças. Eu conversava há pouco com o Mário Tito sobre isto. Nós teremos avanços, mudanças, alterações, tanto para o bem quanto para o mal. Nós não conseguimos agradar a todos. Então, sempre terá uma parte que estará se sentindo prejudicada. Falando sobre isso, a questão da PEC, da escala 6 por 1, por exemplo. Eu já ia perguntar sobre isso também. É uma polêmica, O gente. que é esta PEC? Esta é uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional, que retira a possibilidade do trabalho por 6 dias para folgar somente um. Iria transformar em uma escala de 5 dias, folgando 2. Ok. Mas quais são as vantagens e desvantagens? Este é o grande ponto desta PEC. O primeiro ponto de desvantagem da PEC é: você aumenta um custo. Aquela empresa que trabalha 8 por 8, hospitais, não podem fechar. Se eu reduzo uma escala de um trabalhador, eu não posso deixar de ter aquele serviço prestado. Eu vou ter que contratar mais alguém, concorda? Sim. Vai ter que Se eu fazer mais terei que escalas. contratar mais alguém, aumentará o meu custo. Sim. Vocês acham que o empresário vai ficar com esse custo só para ele? Ele vai repassar para o consumidor final. Ponto. Esse custo desse trabalhador será repassado. Uma indústria não vai fechar porque uma PEC alterou a forma do trabalho, reduziu a jornada. Ela não vai fechar. Ela vai aumentar o quadro de funcionários. Vai montar a escala dela para possibilitar o funcionamento todos os dias. Vai repassar esse custo para o consumidor final. Porque quando nós montamos o custo de um determinado serviço ou produto, nós colocamos essas variáveis. Qual é o meu custo de funcionário, de despesas fixas, despesas variáveis. E isso a gente repassa para o consumidor. E qual é a vantagem? Você traz uma melhor qualidade de vida para os funcionários, obviamente. Se eles terão mais uma possibilidade de descanso, mais um dia de folga, eles terão uma melhor qualidade de vida. Sim. Então, este sopesamento de quais valores são primordiais que deve ser analisado pelos deputados e senadores quando lá o chegar para avaliar essa PEC. São mudanças, é aquilo que eu disse. Pode alterar a forma do trabalho, pode alterar o mecanismo de trabalho, mas eliminar o contrato de trabalho seletista, carteira digital hoje, eu acho muito difícil. Agora, eu vou me manter nessa escala 6 por 1, porque realmente ficou, acho que quase um mês em alta nas redes sociais esse tema. E sumiu. É um fato, e sumiu depois. Mas assim, agora que você pontuou os pontos positivos e negativos da escala 6 por 1, a gente entende que é óbvio que o empresário ele não vai ficar com os custos só para ele. No fim das contas, vai pingar no consumidor final. A gente entende. Mas existe a possibilidade de... Deixa eu ver como é que eu posso fazer essa pergunta. A possibilidade do consumidor não sofrer tanto quanto poderia? Tipo, essa escala 4x3, por exemplo, ela seria benéfica pro trabalhador, mais descanso, Sim, enfim. claro. Haveria melhora de pagamento futuramente. Eu não estou pedindo isso por agora, porque aí seria muitos baques em um só. Eu ainda vou trazer uma coisa que nós não falamos por aqui. Se eu tenho um trabalhador mais descansado, com um pouco mais de ânimo, via de regra, ele vai poder entregar mais. Sim. Certo? Isso pode melhorar o faturamento, concorda? Se após fazer essa análise que reduzir a escala, o faturamento aumentou, pode ser que os empregados não precisem repassar os custos, correto? Agora,
assim como você, veio uma coisa na mente e eu acabei me esquecendo. Mas eu vou conseguir lembrar. Pronto. Se eu tenho um contrato, eu preciso alterar a minha escala, preciso alterar a forma de trabalho. E quando eu estou no meio deste contrato, que já está em vigor, preciso alterar, eu posso ter uma redução salarial. Eu queria Em aumentar vez o de salário. você, na sua ideia, querer aumentar o salário, eu posso ter uma redução salarial. Por quê? Porque, via de regra, quem trabalha 8 horas diárias, eles têm 220 horas mensais de trabalho. E recebe por hora, mais ou menos. Recebe mais ou menos por hora. O contrato é por hora, via de regra. Eu estou reduzindo a jornada. Eu estou reduzindo a quantidade de horas trabalhadas. Isso se torna um contrato por tempo parcial. Então ainda tem muita coisa para ser discutida. Você pode sim ter uma redução salarial. Eu não posso receber abaixo do mínimo. Para 220 horas mensais trabalhadas, eu devo receber pelo menos um salário mínimo, um 412. Se eu trabalho 180 horas, eu vou pegar meu 1,412, vou dividir por 180, dividir por 220, multiplicar por 180, eu achei o valor do salário. Vai ficar 1.200, 1.100 por aí. É abaixo do mínimo, mas eu estou respeitando o salário mínimo. Minha base de cálculo é o salário mínimo. E isso irá ser considerado, porque você não está trabalhando aquelas 220 horas conforme o contrato, conforme ajustado anteriormente. Então, não. Via de regra, você não terá um aumento salarial. Tô triste. Em tese, você pode ter uma redução salarial. Tá bom. Eu tô triste por um lado e feliz por outro, porque eu sei que a escala 6x1 chega a ser desumana ainda mais dependendo Com de certeza. qual seja o seu trabalho. Telemarketing, por exemplo, surreal. 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 Então, assim, ok. Eu só não esperava ouvir a temida junção de palavras redução salarial. Eu acho muito triste. Mas tudo bem. Eu vou sair da 6x1 e eu vou para outra que, quando você dá uma acessada no LinkedIn, é um tema que sempre tá lá. Sempre tem alguém reclamando. E muitas das vezes são textos copia e cola, viu? Que eu tô de olho, eu tô ligada. Enfim. PJ, pessoa jurídica, pode ou não pode ter horário de trabalho? Porque, assim, tem muitas vagas rodando aí. Assim, eu vou falar para comunicação, porque somos comunicólogas. Nas vagas de PJ que a gente tem acesso e que são ofertadas, são no horário de CLT. Sim. 80 horas de trabalho. design, Design, sei lá, social media, enfim. Tem horário. A reforma trabalhista e o TST validaram a possibilidade da terceirização e da contratação por PJ. Então, a contratação é válida independente da função. Este é o primeiro ponto. Eu posso estipular que a prestação de serviço será em determinado horário? Sim, eu posso estipular. A gente precisa, nesta análise sobre o PJ, identificar se existe de fato uma prestação de serviço ou se é uma relação de emprego, trabalho. É esta a grande diferenciação. Porque o PJ, não necessariamente somente eu poderia prestar aquele serviço, poderia mandar um substituto. Por exemplo, vocês duas são contratadas, vocês têm uma empresa, e a empresa eu sou sócio. Na contratação da PJ, que eu sou sócio, eu não necessariamente digo que sou eu que tenho que ir lá. É a minha PJ. Vocês são minha PJ. Vocês poderiam ir lá e prestar aquele serviço. E aí vai ser uma discussão longa. Eu acredito que o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, ainda vai se debruçar sobre isso. Porque se eu tenho uma prestação de serviço, um contrato de trabalho, onde eu tenho habitualidade, eu tenho que ir todos os dias, eu tenho horário de trabalho, eu tenho subordinação, eu tenho uma pessoa que manda em mim, só eu posso prestar o serviço. Ao meu ver, esse é o meu posicionamento pessoal. Isto é um contrato de trabalho, isso não é uma PJ, isso não é uma prestação de serviço. Mas eu acredito que o TST ainda se debruça sobre esse tema. Meu Deus. Eu acho que nem vai dar tempo de falar sobre o mestrado e doutorado, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, assim, eu ia sugerir
Vou propor uma coisa aqui, tá? E Propõe, pra né? você de casa também. Que é o seguinte, como a gente teve um papo extremamente recheado de direitos trabalhistas, não só vagas temporárias, mas a gente também se debruçou por CLT, MEI, empresarial, PJ, Saúde mental. estágio também, um pouco de saúde mental. Enfim, foi um papo extremamente recheado. Então, a minha proposta é, a gente finaliza a nossa conversa aqui e inicia outra somente para pós e mestrado. Eu topo, você topa? Claro. Pronto, à disposição. topa? Top. Pronto. Então a gente vai finalizar aqui esse vídeo, né? Esse bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muitos cortes daqui vão pro meu LinkedIn pessoal também, entendeu? Porque Oxi! Vai botar no LinkedIn? vou botar no LinkedIn, porque são dúvidas que realmente circulam Claro. naquela rede. E como é uma rede específica para trabalho, para você conseguir discutir sobre situações de trabalho e também conseguir outros, então são respostas interessantes para serem propagadas. Antes de finalizar, acesse nosso site, Sol Nascente News, tá? Lá você tem acesso a notícias, você fica atualizado sobre entretenimento, polícia, política, faturamento, economia, internacional, enfim, tudo que você imaginar. Um pouquinho de tudo tá lá. Exatamente. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comentar. Exato. E também acesse o nosso Instagram, Sol Nascente News, oficial. Lá vai ter cortes. Onde a gente pode te achar? Sim, seu Instagram. JoséCândido.adv. José.adv. Pronto, maravilha. Se você quiser me achar para papos totalmente aleatórios. E lugares aleatórios. Não, e lugares aleatórios, que eu sou extremamente assim, uma pessoa muito aleatória, mas Ana Raquel Barreto, ou Explico, onde eu indico séries, filmes, enfim, coisa E o aleatória. meu é Lisa Dubla. Lisa No Dubla. Instagram lá. E eu tô até hoje esperando um projeto de Liz. Já tô lançando aqui uma pressão. É a mudança, gente, mas vai ter, Novelas antigas, gente. Essa aqui é uma noveleira, entendeu? Se você perguntar qualquer eu sou novela de apaixonada. 1960, ela sabe. Sei. Então, assim, eu quero conteúdos nesse sentido, minha querida. Bora, me vai ajude. ter, vai sair. A partir de janeiro Vai para fevereiro acontecer. vai acontecer. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, Tchauzinho, tchau. obrigado.